livro Fonte Viva, em nossa marcha, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos 10, 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Abre aspas. Que queres que eu faça? Fecha aspas. A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremo-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural, peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Uma boa noite a todos, tanto os nossos irmãos presentes, quanto os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Sejamos todos bem-vindos na casa de Jesus, na casa divina, onde o nosso propósito é estudarmos um pouco mais as lições de Jesus e que essas lições possam realmente fazer a diferença em nossas vidas, porque a todo momento nós escolhemos um caminho, por menor que seja a nossa escolha, sempre traz o resultado da nossa escolha, da nossa preferência, do eu quero. E essas lições então vêm nos orientar, essas lições vêm mostrar o caminho correto, o caminho do Cristo. Porque toda vez que nós escolhermos alguma coisa que o Cristo não escolheria, com certeza os frutos não serão os melhores. Hoje, tema da noite, Brasil, celeiro de luz. Quem está trazendo o tema para nós é o nosso companheiro Wilson Valério, já conhecido, acredito que de todos. Então, desde já, desejamos ao nosso companheiro que os benfeitores espirituais possam estar iluminando e amparando ele neste trabalho que ele preparou com muito amor, com muito carinho para todos nós. E nós, de nossa parte, que possamos esquecer o nosso dia, esquecer os nossos problemas, que nós possamos abrir a nossa mente neste momento, abrindo assim o nosso coração e criando uma energia muito gostosa, uma energia, uma vibração positiva, que tanto vai nos auxiliar, quanto vai auxiliar o nosso irmão no trabalho da noite. E eu vou convidar a todos agora a levar os pensamentos, fechar os olhos, com a prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos abrir as atividades da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. O nosso companheiro está com a palavra. Uma boa noite a todos. Boa noite foi muito fraquinho, viu? Vocês jantaram? Vamos falar um boa noite bem gostoso. Boa noite. Boa noite. Sim. Agradeço a oportunidade. Rogo a Jesus que abençoe a todos, os nossos irmãos internautas, vocês que estão presentes conosco na noite, e que nós possamos assim alcançar os objetivos da proposta que trazemos sobre o Brasil, celeiro de luz. Eu procurei esse tema, começando o mês de setembro, nos faz refletir muito sobre a independência do Brasil. Mas eu não vou falar sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, diretamente. Mas eu vou falar sobre a importância do Brasil para nós e para o mundo. Por que para nós e para o mundo? Nós sabemos que nós estamos aí próximo, de comemorar a independência do Brasil, que foi a proclamação da República. E nós tivemos aí no 7 de setembro, aquele grito lá no Ipiranga que Dom Pedro dá. A família real que veio para o Brasil, que faz todo um trabalho. Mas a importância do Brasil para nós, relacionando-se com a doutrina espírita. Por que Brasil, celeiro de luz? Humberto de Campos, ele escreve através de Franciscano Xavier a obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando eu estava começando, iniciando no Espiritismo, eu ouvi essa frase, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eu ficava por entender o que significava isso, porque até então eu não tinha conhecido o livro, não tinha lido o livro, então eu ficava me indagando. E eu fui participar de um encontro em Sacramento, cheguei lá, tinha um mapa do Brasil gigantesco, e nele saía assim, vários pontos coloridos, com tiras, direcionando-se para vários pontos do mundo. E aí foi onde eu comecei a entender a importância do Brasil para o mundo no projeto da evangelização do Espírito. Nós sabemos que a doutrina espírita ela nasce na Europa, ela surge lá na Europa no século 18 para 19, mais provavelmente aí nos anos de 1854 para frente. Kardec começa a estudar os fenômenos que vêm surgindo através das manifestações das mesinhas girantes. E aí vem surgir o Espiritismo através da codificação. Mas, na época, a Europa estava no auge, principalmente Paris, a França, que era senhora de tudo, vamos dizer assim, era referência para o mundo. E aí surge o Espiritismo. Porém, o Espiritismo ali não vingou. Tinha-se, como tem até hoje, o trabalho que Kardec iniciou, ele funda um centro espírita lá, deixa todo o seu legado, porém, a propagação do Espiritismo vem para onde? Para o Brasil. Vai surgindo em vários pontos do Brasil a doutrina dos Espíritos. Alguns dizem que Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, foi um dos ícones para a divulgação do Espiritismo, quando ele recebe um livro dos Espíritos, um exemplar do livro dos Espíritos. Mas também há outras informações que na Bahia tinha lá o Pitininga, que foi um dos grandes ideologistas do Espiritismo, que também começa a propagar, e aí ele começa todo um processo de divulgação da doutrina dos Espíritos. Então a gente vê que
essa importância para nós, apesar do Brasil ter passado por várias situações que se tornam pontos negativos do seu projeto evolutivo, como por exemplo a escravatura, né, que foi um dos grandes problemas referenciados como ponto negativo para o Brasil, porque se a gente analisar ainda existe escravidão até hoje. Mas naquele período em que Portugal dominava, em que Portugal estava na direção, né, comandando o Brasil, a escravatura foi muito forte. Muitas pessoas morreram por perseguições, os maus tratos que eram gerados. Tudo isso então são pontos nevrálgicos que vai fazendo com que o Brasil precisa lapidar, moldar e fazer com que o diferencial seja feito para o seu crescimento. Então surge a doutrina espírita. A doutrina espírita vem como um dos pontos referenciados de crescimento do homem na Terra. Por quê? Porque aí nós estamos nos conscientizando do espírito que somos, do ser que somos para essa propagação. Então, como a Europa recebeu a doutrina espírita lá na França, ela ficou alheia a essa questão, em fazer com que a doutrina espírita pudesse ali propagar-se. Então Jesus, reunindo-se aqueles espíritos da corte que faz parte do desenvolvimento do planeta Terra, em especial do nosso Brasil, reúne-se com aquela preocupação de que algo novo precisava ser feito para que o Brasil pudesse aparecer, que ele pudesse se desenvolver. Então o espírito Ismael, que era o grande responsável diretamente pelo Brasil, se encontrava muito triste, envergonhado com as questões que estavam acontecendo politicamente dentro do nosso Brasil. E aí reúne-se e começa todo um projeto de mudança, de renovação. Por que Brasil, coração do mundo? Por que Brasil, pátria do Evangelho? Por que Brasil, celeiro de luz? Porque o Espiritismo, que aqui se desenvolve, que hoje é um dos pontos referenciados para o mundo, começa a receber espíritos que vêm de várias partes da Europa e também de outros sistemas, a fazerem parte desse projeto evolutivo que a Terra tem necessidade, começando pelo Brasil. Esses espíritos assumiram compromissos de serem os propagadores, aqueles que irão espalhar para o mundo a mensagem de Jesus, ou seja, o Evangelho de Jesus. Porque até então, Jesus ele ficou no anonimato, desde aquele momento da cruz, onde ele recebe uma lança por um soldado, que achando que o sofrimento do Cristo era pouco por aquilo que ele passava, fala com os outros soldados: vamos cravar a lança sobre ele, porque todo o sofrimento que ele teve até agora foi pouco. E aí, então, crava-se aquela lança no peito de Jesus, e eles veem o sangue cair, e aqueles que estavam comprometidos com Jesus sofrem, preocupam-se. Por que essa preocupação? Porque os apóstolos, que eram os propagadores da mensagem evangélica no Oriente, lá na Palestina, mais diretamente em Israel, eles começam a fazer um trabalho de propagação do Evangelho de Jesus naquele período, levando a mensagem do Evangelho para todos aqueles corações humildes, aqueles corações que estavam famintos e com sedes da mensagem do Cristo. Então os apóstolos reunidos levavam essa mensagem. E havia uma reunião programada, a qual Jesus estaria presente juntamente com eles, a qual seriam convidados todos aqueles
homens que estavam diretamente ligados com a busca do Evangelho, que estariam fazendo parte daquela corte. Quando chegam, Jesus estava reunido com as prostitutas, com os fariseus, com os publicanos, ensinando a mensagem do amor. E os apóstolos olham e vê Jesus naquela reunião com as pessoas que eram consideradas de má vida. E eles se questionam entre eles. Nós vamos lá e convidamos aquelas pessoas importantes para serem semeadores do Evangelho do Cristo, e chegamos aqui no que nos deparamos. Então Jesus, ele traz na sua essência esse diferencial de fazer com que as pessoas buscassem novos caminhos e se transformassem. Então Jesus faz essa proposta de fazer com que o Brasil pudesse se tornar esse celeiro. O que nós guardamos no celeiro? Nós guardamos no celeiro os alimentos, aquilo que vai matar a fome. Então Jesus convida-nos para esse celeiro, para nós matarmos a nossa fome de espíritos que somos. Começando pela iniciação do conhecimento e do entendimento das bases cristãs, da transformação moral de cada um de nós. E aí nós temos uma responsabilidade muito grande, não só com o nosso Brasil, mas para com o mundo. Porque nós temos nas nossas mãos essa doutrina de luz. Nós temos em nossas mãos o Evangelho de Jesus, a mensagem cristã. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos levando-a e propagando, ou nós estamos guardando no celeiro? Então nós vamos fazer aqui um apanhado da importância do Brasil para o mundo nesse processo de regeneração, da mudança que nós esperamos para o nosso planeta Terra. Reencarna-se no Brasil vários espíritos que vêm da Europa, que vêm também de outros sistemas solares, espíritos num grau evolutivo maior do que de maior parte nossa, a reencarnar aqui no Brasil para fazer esse trabalho de ponte, de levar daqui para outros lugares a mensagem de Jesus. E nós sabemos que a Europa sempre foi, o Estado religioso católico, a predominância católica. Desde a época do Império Romano, o que se predominou na Europa sempre foi o catolicismo. Porém, vários brasileiros que reencarnaram aqui no Brasil começam a sair daqui do Brasil, indo para o mundo e levar o Evangelho de Jesus. Por exemplo, Portugal que por 40 anos foi dominado por Salazar numa ditadura terrível, a qual era proibido qualquer ação religiosa que não fosse a católica. Então Salazar, ele dominava Portugal de uma forma assim, tão dura, que ele não permitia que outras ideias pudessem surgir ali, que não fosse aquela que predominava. Porém, vários jovens saem do Brasil e começam a migrar-se para Portugal. E esses jovens começam a levar o quê? A mensagem espírita. No início houve uma perseguição, mas não houve a desistência. Esses brasileiros permaneceram fiéis àquele compromisso com o Cristo e permaneceram ali juntos até fundar o primeiro centro espírita em Portugal. Isso no ano de 1967, depois da Segunda Guerra Mundial.
Então vejamos a importância desse povo, brasileiros, que sai aqui do Brasil e vai para Portugal, e lá começa a iniciação do Espiritismo. E começam então para outros lugares da Europa. Por exemplo, na Inglaterra, surgem também os jovens, aqueles brasileiros que vão para a Inglaterra e que começam a estudar o Espiritismo ali. Funda-se o primeiro centro espírita. Na Polônia, que também tinha um regime a qual não se permitia que nenhuma outra ideia religiosa fosse apresentada, porque era um país que seguia algumas normas e algumas regras da Alemanha. E ali chega um grupo de brasileiros que começa a fazer um trabalho igualmente. Havia ali uma livraria que fazia uma propaganda de uma conferência espírita que ia acontecer na Polônia. E como o regime político deles não permitia essas questões, eles fazem com que a polícia interferisse naquele projeto que estaria acontecendo na Polônia. Porém, levava-se o nome de um orador espírita que tinha sido condecorado para representar a ONU. Então esses policiais reuniram entre eles e comentaram: como é que nós vamos interferir, não permitindo acontecer essa reunião, se o orador é um representante do mundo? Porque ele está ali fazendo parte da ONU. Então, eles permitem, reúnem-se, deixam acontecer o evento e também participam do evento. E a partir desse dia, inicia-se um grupo espírita na Polônia. Outro na Suíça, outro na Suécia, uma brasileira que casa com um sueco, ela leva o livro dos Espíritos a uma tradução sueca e começa também a propagação do Espiritismo. Nos Estados Unidos não se tinha nada relacionado com o Espiritismo, então surgem as primeiras ações também de brasileiros que se migram para os Estados Unidos e leva a mensagem evangélica do Cristo com o Espiritismo para aquele lugar. Hoje, os Estados Unidos é muito bem representado pela doutrina dos Espíritos. Então nós vamos vendo que vários pontos da Europa e da América começam a surgir através desse idealismo brasileiro de levar a mensagem cristã para o mundo. A Espanha, que nós tivemos no ano de 1860, no dia 9 de outubro de 1860, aquela tragédia que foi queimado em praças públicas, os livros espíritas que Kardec havia publicado, começa através de brasileiros igualmente, depois do país sofrer tanto nas mãos de um coronel que vai administrando lá também através da ditadura, surge lá um grupo de espíritas brasileiros que começa a fazer todo um trabalho. E hoje a Espanha é muito bem representada pelo Espiritismo. Então nós vamos ver que o Brasil ele tem um papel preponderante de levar para o mundo a mensagem de Jesus. E Jesus conta com cada um de nós para que essa mensagem seja multiplicada, divulgada de uma forma sistematizada através do Evangelho, através dos estudos que nós realizamos, para que haja essa conscientização. É fazer uma pergunta: todos nós esperamos essa regeneração do planeta Terra. Fica uma pergunta aqui: nós estamos prontos para tal?
Ou será que ainda estamos com aquele sentimento da espada cravada em Jesus na cruz? O Haroldo ele faz uma comparação muito interessante, onde ele pergunta assim, ó, no casamento, nós estamos com aquela espada cravada ou nós estamos com o coração livre, onde o amor se propaga? Então, assim, para quem é casado, né, é uma reflexão. Como nós estamos? Nós ainda permitimos que a espada nos fere ou que o amor nos liberte? Então, quando Jesus tem esse sentimento, né, que ele escolhe reencarnar-se no planeta Terra, ele vem com todo um projeto que nós estamos começando a entender hoje com a doutrina espírita. Porque o Espiritismo é essa doutrina aberta, esclarecedora, que traz informações que muitos anos nós ficamos na indagação. Segundo o Humberto de Campos, na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fala que aquele espírito que cravou a espada em Jesus lá no madeiro foi Dom Pedro II. Que ele reencarna para aquela missão, é que Jesus convida ele para que ele viesse fazer parte desse movimento de crescimento do Brasil. Entre erros e acertos, ele conseguiu se conduzir. Que faz parte da história do Brasil. Né? E não cabe aqui eu entrar, porque nós teríamos que estudar muita coisa para entender essas questões a qual representa a história do Brasil. Mas nós sabemos que, igualmente, esse espírito que foi lá o soldado romano e cravou aquela espada em Jesus, todos nós estávamos por lá, com certeza. Ou tem alguém que não estava? Eu tenho um desdobramento que aconteceu comigo há uns 30 anos atrás, em que eu caminhava-se por um lugar, por uma região, e cheguei num teatro de arena, um lugar assim, muito bonito, cheio de crianças. Quando eu cheguei nesse teatro, eu comecei a dividir flores com aquelas crianças. E no final faltou uma flor. E eu fiquei assim muito angustiado, porque era uma menina de cor negra. Exatamente uma menina de cor negra ficou sem aquela flor. E era uma flor que eles comiam. E eu saí muito constrangido de dentro daquele teatro, e olhava na minha frente que via uma estrada toda barrenta, e a qual eu não conseguia caminhar. E de repente, uma voz disse assim para mim: Volita, você é um espírito. E aí, com muita dificuldade, assim, igual o carro velho patinando na lama, eu consegui volitar e sair, né? E na frente eu me deparei com um senhorzinho muito encarquilhadinho, idoso, uma dificuldade tremenda de caminhar naquela estrada. E aí eu catei ele nos meus braços, e ao longe eu vi uma casinha rosa na beira da estrada. E com muita dificuldade, carregando aquele senhor, eu cheguei até aquela casa. Entrei, levei ele, coloquei num leito. Quando eu entrei, era um hospital enorme, cheio de leitos, cheio de máquinas, de aparelhagens, né? Pessoas trabalhando, enfermeiros, médicos, e eu entrei. Quando eu entrei, eu me deparei com uma grande amiga minha, companheira do movimento de evangelização, que é a Nara Carlone. E aí a Nara me disse assim: vamos trabalhar, Deus? Falei: vamos. E começamos a dar passe. Quando nós começamos a dar passe, abriu um telão na minha frente. E era uma luz que irradiava, a qual eu não conseguia enxergar. Mas antes da luz se abrir aquele painel, uma voz me chamava: Caio Lúcio,
Caio Lúcio. A Nara falou, Nilson, é você. Eu falei, não, não sou o Caio Lúcio, sou o Nilson. Não, mas você era Caio Lúcio. Você esteve Caio Lúcio. Então quando eu falei, o que foi? No que eu falei, o que foi? Abriu aquele painel, aí eu me via, vestido de soldado romano, chicoteando Jesus no Calvário. Aquilo me fez um mal terrível. Por que me fez um mal terrível? Porque eu estava iniciando dentro da doutrina espírita, estudando com aquela sede, né, de buscar o Evangelho, de trabalhar, de fazer muita coisa, e aquilo me frustrou quando eu vi aquela cena. E o painel fechou de uma vez, porque eu me frustrei, então eu não vi a sequência do fato, né? Eu falei, mas não pode ser. Ela falou, foi. Você foi esse soldado romano. Você chicoteou Jesus. Nós também estávamos lá junto com você. E terminamos de dar o passe, eu despertei. Isso foi coisa assim de segundos, né? E aí eu descobri uma das minhas encarnações. Eu, o soldado romano. Aí eu falei, então eu tenho um compromisso muito grande com Jesus. Tudo que eu fiz de mal para ele lá, eu tenho que fazer agora ao contrário. Então essa oportunidade de reencarnar no Brasil, para todos nós, é uma oportunidade única. Porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa transformação moral. Adquirir o conhecimento que vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Para que futuras encarnações nós voltemos para o velho mundo, para a Europa, para continuar o nosso trabalho. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu não quero reencarnar na Europa, eu quero reencarnar de novo no Brasil. Aí eu brinco com ela e falo, não, mas nós temos que trabalhar lá, né, porque o cristianismo está imperando aqui no Brasil. O povo brasileiro, por mais dificuldades, por mais sofrimentos que nós temos, as leis que transgridem a moral humana, os problemas secundários políticos que envolvem o nosso país, nada disso interferirá na transformação do nosso Brasil e do nosso planeta Terra. Tudo isso está sob o controle da equipe do Cristo. Tudo isso está sobre o regimento daquela equipe de Jesus que vem para auxiliar esse povo. Então, às vezes, o nosso sofrimento, a nossa perturbação, o nosso conflito, pelas coisas que acontecem, nós deveríamos repensar. Porque é muito mais importante, como nos diz o Divaldo, você orar por um ponto de melhoria do que você sofrer por um ponto de nevralgia, de dor. Então é um momento de nós repensarmos o nosso papel dentro do Brasil. Qual é a importância do Espiritismo para nós brasileiros? Qual é a importância? Será que o meu papel dentro da doutrina espírita é apenas de vir ao centro espírita? Será que o meu papel é apenas de ser um evangelizador? Será que o meu papel é apenas de ser um orador? E o Haroldo Dutra faz um comentário muito interessante que eu, não sei se o Norival percebeu, eu estava na frente, eu comecei a rir sozinho. Por quê? O Haroldo ele fala assim, que nós que somos pregadores, nós que falamos, né, nós temos aí um papel muito importante, que é o de saber ouvir, porque nós temos que nos ouvir. Porque se às vezes as pessoas não gostam de nos ouvir, nós temos que nos tolerar ouvindo-nos, porque nós estamos aprendendo. E esse propósito que Jesus traz no seu Evangelho, a qual todos nós precisamos de nos imbuirmos para essa ação, é necessário que nós comecemos a repensar o papel nosso dentro do Brasil
o papel nosso dentro da doutrina espírita. Emmanuel, em uma de suas obras, ele faz o seguinte comentário, que Jesus, ele teve, nos momentos mais críticos e cruciais do seu sofrimento, a qual ele sentiu as dores, mas ele conseguiu superar o sofrimento maior de ver com que aqueles irmãos a qual ele confia o seu evangelho, às vezes permanecem de páginas fechadas, muitas vezes de páginas coladas. Então é um momento importante que nós temos de buscar, através desse conhecimento que nós vamos adquirindo dentro da doutrina espírita, de conhecer grupos de estudos. Hoje nós temos um relicário muito grande de mensagens evangélicas que são apresentadas para nós, para que nós podemos estudar, para que nós possamos fazer parte e a qual nós vamos adquirir conhecimento. E adquirindo esse conhecimento, nós podemos compartilhar com os nossos semelhantes. Nós podemos dividir com os nossos semelhantes, multiplicando, levando para outros campos, para outros lugares. A proposta que Jesus faz da parábola do semeador, usando-se de vários pontos, a qual ele fala, ele menciona, é exatamente uma proposta que nós temos de fazer com que a doutrina espírita, ela ultrapasse os espinheiros, ela ultrapasse os pedregulhos e seja semeada na terra fértil. Ela seja levada para os campos a qual o solo é fértil. E ela vai receber o adubo mais importante, que é o trabalho do trabalhador da última hora. Então essa é a proposta de Jesus. Quando nós vemos nos ensinamentos que Paulo sai pregando, levando a mensagem do Cristo, propagando esse conhecimento que ele vai adquirindo através dos pergaminhos e levando a outros corações, isso há mais de 1800, 1900, quase 2000 anos, para todos os campos, Paulo vai levando. E aí vem outros espíritos que vêm reencarnando, como o próprio Emmanuel, como o Padre Manuel de Nóbrega, né, que depois de 15 séculos consegue ter a oportunidade de reencarnar-se no Brasil e fazer parte desse celeiro. José de Anchieta, que é considerado aí um dos grandes laboreadores do trabalhador do Cristo, né, que é Fabiano de Cristo, que trabalha insistentemente no progresso da doutrina dos espíritos aí pelo planeta Terra. Então nós temos a oportunidade de saber que, reencarnando no Brasil, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer esse Evangelho e de nos tornarmos trabalhadores, de nos tornarmos evangelizadores. Eurípides, que esteve tão próximo de nós, foi esse espírito alvissareiro que assumiu um compromisso com Jesus de fazer com que a sua mensagem se propagasse em todos os campos. Quem teve a oportunidade de ver a palestra que foi apresentada aqui no dia 1º de maio, onde o orador fala sobre Eurípides, que era um coroinha da Igreja Católica e que se torna um grande estudioso da doutrina espírita através do seu tio e das informações que ele recebe lá em Santa Maria. E Eurípides continua até hoje fazendo esse trabalho de evangelização no Brasil. Sacramento é um referencial para nós nesse projeto de evangelização com Jesus. Porque Eurípides, ele assume essas bases de fazer com que esse projeto de Jesus possa chegar em todos os corações, possa chegar em todos os lares. Nós tivemos em Franca José Marques Garcia, e aí vem vários outros espíritos, como Tomás Novelino, Dona Aparecida, o Senhor José Russo, Agnello Morato, espíritos que, Amália Franco, que fizeram parte de um trabalho de evangelização e que vem trazendo os frutos através de outros trabalhadores, como Marisa Naline, como Termutes,
né, que foram grandes responsáveis para esse movimento da evangelização em nossa cidade e que é referência também para o Brasil. Então nós temos a oportunidade de conhecer essas bases evangélicas, mas nós não podemos guardar para conosco. É muito importante que todos nós tenhamos esse conhecimento e saibamos ser esses multiplicadores, levando o Evangelho de Jesus para todos os campos, para todas as partes. Por isso ele nos diz: ide e pregai. Então essa proposta de Jesus do ide e pregai está exatamente em nos tornarmos conhecedores e divulgadores dessa mensagem do Evangelho. Quantos outros espíritos passaram por esse eiro aqui e foram responsáveis por grande trabalho levando a mensagem de Jesus? Madre Teresa de Calcutá, reunida em um dos seus trabalhos, tem uma criança a qual ela acolhe nas ruas de Calcutá, e ela começa acolhendo aquela criança, oferecendo-lhes um farto pedaço de pão. E ela via que aquela criança tirava as migalhas do pão e comia. E ela ficou preocupada. Por que ela está comendo as migalhas? Tirando as casquinhas, os pedacinhos e engolindo. E chegou na criança e perguntou para ela: meu filho, por que você come o pão em migalhas? Ele respondeu: porque eu tenho medo do pão acabar. Então nós vemos que Jesus, ele espera essa contribuição, não que nós levemos a migalha para esses corações, mas que nós levemos uma luz, um resplandecer, um sol que irá irradiar em todos os cantos do planeta Terra, em especial do nosso Brasil. Porque o Brasil é esse celeiro, a qual nós estamos com ele transbordando de ensinamentos, onde os tesouros que eles se encontram não podem permanecer guardados, mas sim levados para todas as partes, para que aqueles que se encontram famintos, com sede, possam matar sua sede, possam matar a sua fome, buscando esse conhecimento e levando igualmente essa mensagem para todos os cantos, como fez a samaritana, que bebeu da fonte, a qual Jesus convida ela a fazer parte e mudou os seus caminhos. Façamos o mesmo. Recomecemos a nossa trajetória. Meu muito obrigado, muita paz a todos, e Jesus possa abençoar a cada coração, que a sua mensagem permanece ecoando em todos os cantos. Nosso companheiro Maciel vai encerrar com uma música que é do Brasil para o mundo. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxestes para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti.
Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil.